O final, até o versículo 40. O tema que eu quero trazer para a igreja hoje, deixa eu ligar aqui, o tema que eu quero trazer é Deus alcança perdidos, o Deus que alcança perdidos. Eu até coloquei um subtítulo, como o Espírito usa a sua igreja para alcançar vidas sedentas pela verdade. O Deus que alcança perdidos. Como o Espírito usa a sua igreja para alcançar vidas sedentas pela verdade. Vamos ler então Atos capítulo 8. Leremos a partir do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não ouviu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, que em nome de Jesus possamos crer, Pai, no Teu agir, de como o Teu Espírito Santo escolhe momentos, escolhe pessoas, para que haja essa apresentação da verdade. Essa história de Filipe, de eunuco, ela é tão específica, mas que mostra como o Senhor alcança, como o Senhor vai atrás do seu povo, como o Senhor vai atrás do eleito, como o Senhor vai atrás daquele que ama, como o Senhor vai atrás daquele o qual entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, possamos crer nessa verdade dessa manhã, que o Senhor alcança pecadores, como o Senhor nos alcançou, pessoas perdidas, pessoas longe do Senhor, mas o Senhor veio, se revelou, agiu com o Teu Espírito Santo. Então que possamos aprender hoje como o Teu Espírito usa a nós, sua igreja, para alcançar essas vidas sedentas pela verdade do Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a passagem dessa manhã, ela vem depois do que nós já vimos na semana passada, que era a situação de Simão o Mago. Então nós vimos que Simão o Mago nada mais era do que um homem que morava em Samaria, e fazia ali a sua feitiçaria, fazia ali suas mágicas, e o povo ficava atônito, surpreso. Nossa, olha o poder dele. Até falavam: esse é o poder de Deus, esse é o grande poder. Até que chega Filipe. Então, o início aqui do capítulo 8 está falando desse ministério de Filipe. Quem que foi Filipe? Lá no capítulo 6, Filipe foi aquele que foi escolhido também como diácono. Então, junto com Estevão, Filipe é um dos diáconos, os primeiros diáconos, que são muito mencionados no Novo Testamento.
E Filipe então entra em Samaria, começa a pregar o evangelho, a fazer sinais e prodígios, e pessoas começam a se converter. E aí entra esse contraste com o que Simão fazia. Simão mostrava o seu poder, entre aspas, até que chega Filipe, que realmente mostra o verdadeiro poder, o poder do Espírito Santo. E nisso pessoas começam a se converter, até mesmo nisso Simão, mago, a palavra de Deus fala que ele abraçou a fé, mas nós vimos na semana passada que era uma fé rasa, ele estava mais interessado no poder do Espírito Santo e não numa vida necessariamente com Cristo. É interessante porque logo depois dessa experiência com Simão o mago, vem essa experiência que Filipe tem com o eunuco. Então nós vemos essa conversão do Espírito Santo, essa que o Espírito Santo propõe, através de muitas pessoas que estão bem distantes de Jerusalém. Lembre-se que a partir do capítulo 8, o avanço do Evangelho não está mais reservado em Jerusalém, mas já chegou em Samaria e está passando pelas regiões da Judéia. Então aqui que nós chamamos desse grande avivamento. Mas ainda um homem específico, o qual o Senhor queria resgatar e queria redimir. Como Deus alcança esse homem? Através do evangelismo de Filipe. Então no auge de um avivamento em Samaria, o Senhor chama Filipe ao deserto. Às vezes a nossa mentalidade humana, se fosse eu, Filipe, depois de tantos sinais, de tanta conversão em Samaria, aí eu sinto de Deus, não, você tem que ir lá no deserto, lá entre Jerusalém e Gaza, naquele caminho, tem uma pessoa reservada lá. E eu, no meu sentido totalmente humano, falei assim, cara, eu ir? Agora nesse avivamento, gente convertendo em sinais e prodígios, um negócio maravilhoso, eu sair desse contexto em que eu estou, para ir num lugar onde não sei quem é, não sei quem vou encontrar, porque perceba que o texto, que toda hora o Espírito Santo está falando, ó, você vai para lá, pega aquele caminho, aí tá lá o Filipe, agora é essa pessoa, corre atrás da carruagem. Então toda hora o Espírito Santo tá realmente conduzindo Filipe a encontrar com o eunuco. Mas se fosse eu, pecadores como nós somos, a gente queria aproveitar o avivamento, aquela onda que estava acontecendo. Isso mostra, queridos, que o Senhor nos chama para todo e qualquer contexto, toda e qualquer situação. O Senhor enviará pessoas para que realmente mostre esse avivamento, essa conversão em massa. Quando tiver que acontecer, mas também pessoas chamam outras para converter uma. Talvez você conheça alguém, ou talvez você conheça alguém que aconteceu com ela, de viver, de pregar o evangelho e tal, e tudo que tem no ministério dela é o seguinte, ela converteu uma pessoa, eu só vi ela batizar até hoje uma pessoa. Louvado seja o nome de Deus. Porque Filipe mostra, esse exemplo específico de Filipe mostra que às vezes Deus chama justamente uma pessoa para converter uma pessoa. Até porque quem converte não é o evangelista, não é o missionário. Quem converte é a ação do Espírito Santo através dessa pessoa. A conversão do eunuco aponta para uma doutrina que a gente sempre ensina aqui na igreja. Eu já cansei de pregar sobre essa doutrina. Estudamos no pequeno grupo, estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical, que é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos, ela ensina que aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus regenerou, aqueles que fazem parte do povo de Deus, aquele que Deus justificou com o sangue do seu Filho, jamais perecerão. Eles terão um encontro com Cristo, seja hoje, amanhã ou no futuro, e serão constrangidos pelo Espírito Santo, e estes perseverarão até o fim. Claro, aqui não está dizendo que não passará por crise, porque às vezes passa. Passa por crise, passa por momentos de pergunta, passa por momentos difíceis, mas aqueles os quais o Pai entregou a mão do Filho, o Filho jamais lançará fora. Ele perseverará até o fim, porque a promessa de Cristo é segura. Ele fala, aqui eu só parafraseei, mas eu vou falar o versículo, João 10, 27 e 28, ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Cristo garante pessoalmente que nenhum dos seus eleitos, nenhum daqueles os quais Deus, antes da fundação do mundo, escolheu, vai perecer. E chegou a vez do eunuco. O eunuco, apesar de gentil, ele pertencia a Deus antes da fundação do mundo.
E chegou o momento do encontro entre o Criador e a criatura, tendo como instrumento a profecia de Isaías, porque a gente vê que o contexto, Deus vai preparando aquele coração através da escritura de Isaías, através do escrito dele, tendo o Espírito Santo como agente daquela conversão, usando um homem, e tendo como Jesus Cristo como o único caminho para a salvação dele. Isso mostra, queridos, a singularidade da conversão do eunuco. Deus tira Filipe de um avivamento e gente se convertendo, é aquele monte de batismo, sabe? Mas tinha um eunuco no caminho do deserto, de Jerusalém a Gaza. Um homem que eu já vou mostrar aqui qual que eram as características, qual que era o currículo dele, mas um homem que Deus, antes da fundação do mundo, entregou seu filho, converteu, quis ter esse encontro com ele. Foi eleito por esse Deus. Então nós vemos aqui, queridos, essa estrutura do texto. Deus alcançando pelo meio da missão, que é a ida de Filipe, usando a escritura, o manuscrito de Isaías, através da pregação, que é a explicação cristocêntrica de Filipe. Aqui a gente aprende 3 breves lições desse texto. Em primeiro lugar, a história de eunuco nos ensina, queridos, que não importa quem seja e onde esteja, Deus alcança. Deus converte. Por isso, novamente, como falei no início do nosso culto hoje, se você tem uma pessoa em mente que você já pregou, você já ensinou, você já fez de tudo, e essa pessoa não se converte, ela está no caminho errado, saiba, quem pode converter essa pessoa é somente o Espírito Santo. Por isso, continue intercedendo. Talvez você já falou de toda que é língua, você já fez de tudo que podia, e a pessoa continua endurecida no coração. É só o Espírito Santo que pode converter essa pessoa. Por isso, você interceda, ore, clame a Deus, Deus converte essa pessoa. Se o Senhor tira um missionário específico, um diácono, no meio de um avivamento, para encontrar um etíope no meio do deserto, o Senhor pode agir na minha casa. O Senhor pode agir na vida do meu marido, na vida do meu filho, na vida do meu neto, na vida do meu sobrinho, na vida de quem for. Interceda, creia nessa lição. Não importa quem seja ou onde esteja, Deus alcança os seus eleitos. Então vamos lá. Versículo 26, então, já começa com o seguinte. Filipe encontra com um anjo. Então, um anjo vai falar com Filipe. Não é que Filipe teve uma intuição, não é? Claro, existem momentos em que o Senhor fala com a pessoa de uma forma meio bem ordinária, falando a razão da pessoa. Mas existem vários exemplos bíblicos que mostram Deus literalmente falando, pega e vai. Foi com Abraão, foi com Jacó, foi com um monte de pessoas. E aqui Filipe, um diácono, que já tinha como no seu currículo, né, lá na escolha, lá de Atos 6, que deveria ser cheio do Espírito Santo, e ele cheio do Espírito Santo, então recebe uma visita do próprio Senhor na figura do anjo. O anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha no deserto. Este mesmo Gaza que aqui está falado, é aonde está tendo a guerra hoje. Então é um pedacinho, é a faixa. Por que é faixa de Gaza? Porque realmente é uma faixinha. Tem bem ali no mar, próximo ali de Israel, que é um lugar onde se chama, hoje é faixa de Gaza, mas nos tempos bíblicos era Gaza. Tá? A Gaza vem lá dos fariseus, lá atrás, e depois veio os muçulmanos e assim por diante, e agora estão lá naquele lugar. E é bem aquele caminho que vai de Jerusalém, é bem no sul. Então, só mais um detalhe. Samaria fica lá no norte de Israel. Então estava lá quase na divisa com a Síria, lá para cima. E aí, o Senhor fala para Filipe, sai daí do norte e vem para o sul. O sul é Jerusalém. Mas espera aí, não é aí. É mais para o sul ainda, lá de Gaza. Então a gente lendo, a gente não tem ideia do quanto que Filipe teve que andar. Atravessou praticamente o país. Lá do norte de Samaria até o sul. Depois você digita no Google, né? Caminho de Samaria para Gaza, ou caminho de Samaria para Jerusalém. Você vai ver o quão longe Filipe estava. Mas tinha um homem específico e Deus tinha que alcançar. Tinha um homem que antes da fundação do mundo, Deus o escolheu para converter. E Deus utiliza Filipe para ir atrás dele. Filipe se levantou e foi, versículo 27. Havia um etíope. Aqui começa então a contar a vida desse etíope.
eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Então, aqui o anjo do Senhor manda Filipe até o sul para esse caminho, e Deus envia a esse etíope lá bem no deserto mesmo dessa estrada. E Deus provoca, já vai provocando o etíope na leitura de Isaías. Mas olha que interessante, quem era ele? A palavra de Deus fala que ele era eunuco. E por que ele era eunuco? Porque ele estava a serviço da rainha. Então, provavelmente, por ele ser eunuco, era uma corte formada por mulheres. Tá? Então, a Etiópia tinha essa cultura de dinastia. Podia ser rei ou rainha, podia ser homem ou mulher. Quem tivesse dessa descendência governaria aquele país. Então ele era o eunuco porque ele servia as mulheres daquela corte, e ele era um alto oficial. Essa Candace não é o nome da rainha, Candace é o nome do título, o título da rainha dos etíopes. E ele não era um Zé Ninguém da alta corte. Aqui fala, ele era o superintendente, ele era como se fosse o ministro da fazenda para nós. Ele era alguém que cuidava de todo o tesouro da Etiópia. Então olha como isso é bem específico. Gentil, ou seja, não era judeu. Ele era rico. Por que ele era rico? Porque não era comum ter manuscritos por aí. Hoje sim, nós temos a Bíblia de tudo que é idioma, eletrônico, papel com estudo, não estudo. Mas na época você ter a palavra de Deus, você ter manuscritos, ainda mais ele sendo etíope, tendo um manuscrito judaico era muito difícil. Tinha que ter poder aquisitivo. Mas ele era o ministro da fazenda. Ele era o alto da corte, era o superintendente. E olha como Deus já vai provocando. Deus vai fazendo ele tendo condições, ele tem o profeta Isaías, e assim por diante, a escritura ali, né, do profeta Isaías, e depois Deus vai lá, manda Filipe, que é para terminar esse processo de conversão que Deus estava fazendo na vida daquele homem. Queridos, esse eunuco então tinha tamanho privilégio. E esse privilégio, inclusive, já estava até profetizado no próprio Isaías. Então olha como Deus vai tratando a sua história, o seu encontro com as pessoas, com perdidos, sempre através daquilo que já foi pronunciado no Antigo Testamento. Quando a gente vai para Isaías 56, que é inclusive contexto, porque o que ele está lendo é Isaías o quê? Quem que se lembra? Isaías o quê? Bem essa parte que ele fala, foi levada a ovelha do matadouro, e assim, Isaías 56, que é 53, perdão, 53, que tem todo o contexto que fala da morte do Messias. Então, muito provavelmente, ele estava também com o manuscrito dos 56, porque não era separado por capítulo. Hoje a gente tem separado por capítulo, mas na época não, na época era um manuscrito enorme, você vinha da esquerda para a direita, você vinha falando. E bem no 56, versículo 3 a 5, fala: o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor. Aí lá em Isaías 56, 3 a 5 fala: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Então, até quando a gente vê nas profecias aqui de 56, a gente vê que o Senhor tinha algo para os eunucos, mas ali numa visão de salvação meio que por obra, sabe? Uma salvação meio assim, que dependia do templo. Não que eles seriam salvos por isso, tá? Mas parece que o rito de religiosidade deles, para ele ter contato com o Deus de Israel, deveria ser uma vida com o templo, uma vida da aliança, a guarda do sábado. Aí até que vem Filipe e explica, através de toda essa escritura que ele tá nas mãos, que a salvação só vem por intermédio de Cristo. Que a salvação vem através daquilo que o Senhor fez para a vida dele. Queridos, nós aprendemos então que o amor de Deus nos alcança. Que o amor de Deus alcança as pessoas, alcança os perdidos. Um eunuco rico, longe de Israel, e o Senhor já vinha tratando a respeito de Isaías. A escritura de Isaías, a profecia de Isaías, a mensagem de Cristo em Isaías, para converter aquele homem, para converter aquela alma. Então a grande lição que nós temos
É o amor de Deus que nos alcança e nos acompanha. Chegou o momento em que o Senhor tinha que converter aquele homem, que o Senhor tinha que se apresentar como não o templo, não o sábado, mas alguém acima do templo, alguém acima do sábado, e tinha uma porção dessa salvação para aquele eunuco. Isso que Deus faz nas nossas vidas. É isso que Deus faz nas vidas daquelas pessoas que nós amamos. Deus alcança, Deus se faz presente, Deus se revela, Deus age em nós. É o agir do próprio Deus em nossas vidas, indiferente do que fazemos, indiferente de quem nós somos. Então, é bem interessante esse contraste que Lucas faz aqui em Atos. Fala do Simão o mago, ou seja, aquilo que falava mágica, poderzinho, assim por diante, as pessoas convenciam. Mas chegou um poder muito maior, um poder que converte pessoas, um poder que muda o pior pecador para um filho de Deus. E nós vemos isso sendo demonstrado na vida daquele eunuco. Aprendemos também que a missão, queridos, é o trabalho de Deus no mundo, o qual nós temos o privilégio de participar. Então aqui na Escola Bíblica Dominical, que nós vimos o testemunho da Rafaela, assim por diante, é o privilégio que Deus dá para a vida dela, de participar dessa ação que Ele faz no mundo. É o privilégio que o Senhor nos dá e pode nos dar com limites ainda maiores daquilo que Ele faz no mundo, do como Ele age no mundo. Então nós sabemos que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Porque percebam, assim como lição secundária, a obediência de Filipe. Felipe ouviu a voz de Deus e se comprometeu com aquilo, porque, repito, havia uma pessoa em específico que Deus queria alcançar. Então, novamente, não importa quem seja, não importa onde esteja, não importa o quanto você tem de dinheiro, não importa o que essa pessoa é, Deus alcança, Deus converte, Deus constrange, Deus vai agir na vida dessa pessoa. Em segundo lugar, nós aprendemos com essa história de do eunuco, que Deus alcança por um meio, pela pregação do Cristo na Escritura, pela pregação do Evangelho. Igual aqui nós vimos pela manhã na EBD. Cristo é tudo que nós temos. Cristo é o que as pessoas precisam. Cristo é o único, o único centro da nossa mensagem. Aí às vezes a gente troca aquilo que é centro para algo que é secundário. Ah não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dar isso, vamos dar aquilo. A gente enche a pessoa com muitas outras coisas. Mas aquilo que é principal para a vida dela, ela não tem, que é Jesus Cristo. Tive essa semana visitando uma família que está o caos. Não é da igreja, tá? Então antes você pergunte, não é da igreja, é uma outra família que em caso de urgência tive que ir lá prestar eu ia falar assessoria, mas não é assessoria, né? Uma ajuda pastoral, uma atividade pastoral na vida daquela família. E ouvindo o marido e reclamava e não sei o que, da esposa e tal e tal. E aí a gente vai ver o contexto das crianças. É aquele contexto. O vilão da esposa é o marido e o vilão do marido é a esposa. E a gente percebe, e eu tive que falar isso para eles, principalmente para ele, que é o que mais estava ali causando, falando para você, o que vocês precisam é de Cristo. É simples, o que vocês precisam é de Jesus Cristo na vida de vocês. Não importa se o marido vai deixar de fazer isso, se a esposa vai ter uma mudança de pensamento naquilo, não importa que coisas superficiais mudam. Pode contribuir? Claro que vai contribuir. Mas aquilo que é a essência deles, que está no coração deles, que é uma vida a Cristo, se não mudar, eles nunca vão mudar. Pode mudar temporariamente. Durante algum tempo o marido deixa de fazer isso e a esposa deixa de fazer isso, em prol de que a gente dê certo. Mas na primeira oportunidade vai acontecer de novo. Só vão mudar de fato quando Cristo mudar a vida dessas pessoas. E como que é mudado? Através da ação de Cristo, a mensagem de Cristo, a pregação de Cristo. Então, em contraste com Simão, o mago, que convencia pelos meios errados, o texto demonstra que Filipe fazia da maneira certa, sendo fiel à palavra e pregando o evangelho. Do versículo 29 até o versículo 36, que tomem a maior parte do nosso texto, nós vemos então que novamente o Espírito, é sempre o Espírito direcionando Filipe. Então percebam isso, perceba, queridos,
realmente a pessoalidade disso, de como era realmente para o eunuco ser convertido. Não era para que, Felipe, aonde você vá, prega a palavra. Não, no texto, não estou falando que Felipe não fazia isso. Estou falando que o texto mostra o interesse do Senhor em salvar aquele homem. Por quê? O anjo do Senhor aparece para Felipe, depois o Espírito diz a Felipe, depois, sobre a ação do Espírito, ele prega para aquele etíope. Então é sempre o Espírito levando aquele missionário para a vida daquele homem em específico. Versículo 29 diz: então o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então eu fico imaginando Felipe. Poxa, saí lá daquele avivamento de Samaria, tava um negócio gostoso, sabe aquele ar de acampamento? Quem que já não foi no acampamento? E assim, tava um negócio tão bom, tão espiritual. Eu falei assim, não, é hoje eu vou sair daqui para ser missionário, para ir lá no Oriente Médio e tal. E dá 3 dias depois, você já nem ora mais. Por quê? Porque essa esfera espiritual mostra, contribui pra gente. E Felipe tava correndo esse risco, né? De dar aquele avivamento, mas ele é alguém cheio do Espírito Santo. E o próprio Espírito o convida e fala assim, não, peraí, não é disso que você vai viver. Sai que tem um etíope lá no meio do deserto, a caminho, e o Espírito vai levar você lá. E ele encontra e tá lá, o etíope na carruagem, e o 29 fala, aproxime-se dessa carruagem. Então eu fico imaginando o Felipe ali, ó, correndinho atrás da carruagem. E tava correndo mesmo, por quê? Porque o versículo 30 fala, correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Queridos, qual que é a probabilidade, se não é o próprio Senhor, em fazer um homem que é etíope, ou seja, não era judeu, a estar voltando de Jerusalém num caminho em direção a Gaza, encontrar com Filipe, que é o missionário que acabou de vir de um avivamento, e nesse contexto todo, bem na hora, Filipe escuta ele lendo Isaías. Inclusive, a leitura naquela época não era uma leitura silenciosa. Nós temos hoje a mania de leitura silenciosa, mas na época, as leituras, ainda mais em escrituras, que eram consideradas sagradas, tinha que ler em voz alta. Por isso que Felipe escuta. Então ele está lá lendo Isaías e Felipe fala assim, pronto, é o gancho que eu preciso. Então Deus proporcionou esse contexto, foi já agindo no coração daquele homem para que a pregação ocorresse. E aí lendo, ele ainda não tinha subido, tá na carruagem. Depois ele vai subir. Então é o etíope falando com Felipe ali correndinho. E aí o versículo 30 fala, o senhor entende o que está lendo? Filipe provoca. Você está lendo? Você sabe o que está lendo? Aí ele olha para Filipe ali correndo na carruagem e fala, como eu poderia entender se ninguém me explica? E aí sim, e convidou Filipe a subir e sentar-se do seu lado. E aí Filipe sobe na carruagem. E assim os dois começam a conversar. E aí tem bem determinado momento da passagem que o etíope fala assim, olha, tem algo aqui que eu não estou conseguindo entender. Aí ele fala, o versículo 32, olha, lá em Isaías, que é Isaías 53 para nós, está dizendo, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça, quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Aqui é uma profecia que apontava para Cristo. Aí o eunuco fala assim, de quem que ele está falando? Me explica, peço que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo, ou seja, Isaías está falando de si mesmo ou de uma outra pessoa? É tudo que Filipe queria. Tudo que Filipe queria. Queria eu estar na fila do ônibus, na fila, eu normalmente não pego, né? Mas na fila da padaria e alguém lendo a Bíblia e fala assim, você poderia me explicar? Nossa, maravilhoso. Se todos os evangelismos fossem assim. Filipe estava ali com a faca, nossa, faca e o pão, né? Faca e o queijo na mão, para ouvir, para pregar para aquele homem. E Filipe poderia ter falado assim, totalmente filosófico, não. Ele vai falar assim, eu vou explicar para você esse texto. E fala, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Então olha que interessante, Filipe fala assim, olha, essa mensagem aí fala de, sabe aquele pessoal mais coaching? Fala de autoajuda, fala de que você vai ter vitória, fala... Não, ele está falando de Jesus. Porque a mensagem aponta isso, aquele que morre, aquele que não abriu a boca. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus apanhava no Sinédrio. As pessoas vinham lá e davam um tapa nele, falavam assim, aí, você não é o profeta? Adivinha quem está te batendo? E as pessoas cuspiam nele.
E assim tiraram a roupa dele e ele andou. É que a gente não tem essa visão no filme. Tá? Em filme a gente não tem essa visão. Mas quando a gente vai ver o texto, basicamente estava semi-nu. Porque eles rasgavam a roupa do prisioneiro. Quanto mais ato de vergonha tinha para quem era sentenciado à morte via cruz, era para eles o maior espetáculo que tinha, a maior humilhação possível. E o Senhor Jesus passa por isso. E Filipe explica isso. Até que tem um momento que o eunuco diz: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Então o eunuco, ele ficou até meio, eu imagino ele até meio tonto com a explicação. Disse: agora eu entendi tudo. Agora eu entendi. Através da pregação sobre Cristo. E ele fala: tá aqui a água, o que está impedindo eu de batizar? Eu quero batizar logo. Eu quero isso para minha vida. Queridos, é um trabalho do Espírito Santo. Na verdade, aqui foi um trabalho trino, né? Do Espírito Santo, usando a Escritura, usando a pregação de um missionário. Deus preparou todo o cenário para isso. E essa oportunidade, ela é aproveitada por Filipe. E muitos ainda vão crer através dessa mensagem, através da mensagem de Cristo. Mas, muitas vezes, a gente está retardando isso. Eu estou dizendo que Deus não vai alcançar. Alcança. Deus alcança quem for. Lembra o primeiro ponto? Não seja quem for, o que você seja, Deus vai alcançar. Mas Romanos 10, 13, até Paulo fala. Ele começa a fazer várias perguntas retóricas a respeito disso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Daí ele começa a fazer um monte de perguntas. Tá, beleza. Mas como invocarão se não vão crer? E como crerão se não ouvem? E como vão ouvir se não tem quem pregue? Aí ele fala, como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Então essa é uma das missões que nós temos, em pregar este evangelho. Não criar várias propostas, várias estratégias. Não estou dizendo que elas não sejam eficazes. São, mas não pode se tornar o núcleo. Não pode se tornar aquilo que é primário. O que é primário? A mensagem do evangelho, o fato que nós fomos perdidos, que nós fomos pecadores, e somos ainda, mas eu falo no sentido de um estado antes de Cristo. Nós éramos destituídos do amor de Deus, desse relacionamento com o Senhor. Mas Ele envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque só há um caminho para Cristo. Ou melhor, só há um caminho para Deus. Ele fala, quem recebe a mim, recebe o Pai. Então somente Jesus pode salvar pessoas. E nós temos a pregação dessa boa nova. Eu sempre falo que antigamente, hoje em dia não é... Hoje a gente tem Instagram, hoje tem quem tenha TikTok, assim por diante. Mas hoje as notícias a gente vê por rede social. Mas antigamente as notícias vinham por jornal. Você comprava o jornal e via ali, e sempre tinha aquela disputa pela primeira página, né? Não, a primeira página tem a melhor notícia. Nós carregamos a melhor notícia. Nós carregamos a boa nova de Deus para o mundo. De que Ele salva pecadores. De que Ele transforma. Que Ele traz redenção. Que Ele muda vidas. Que Ele leva para a vida eterna. Que Ele faz aquilo que nós aprendemos essa manhã. Tira o poder de Satanás na vida das pessoas. Tira o poder das trevas na vida da pessoa. A gente não precisa do poderzinho de Simão Mago. O que a gente precisa é pregar, é falar desse amor desse Cristo que foi derramado naquela cruz por nós. Então o sacrifício de Cristo como centro da nossa mensagem. O sacrifício de Cristo como centro da nossa vida diária sendo vivida. O sacrifício como centro da nossa fé. Então, o que a gente aprende nesse segundo ponto? A palavra é a revelação do Senhor para nós. A fim de mostrar o que somos, o que fizemos, mas a saída que temos e quem pode nos ajudar. O que somos? Agora filhos de Deus, mas antes inimigos dele. O que fizemos? Pecamos contra Deus na figura de Adão. A saída que temos? Crer no Senhor Jesus. E quem pode nos ajudar a isso? O próprio Senhor Jesus. A mensagem da morte do Filho de Deus pode impactar vidas. Nós vimos aqui o relato da Rafaela. Um relacionamento ali, ponto de contato, mensagens, você vai receber oposição. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da morte do Filho de Deus é o que pode mudar vidas. É o que pode impactar, inclusive, a sua própria vida.
Talvez você esteja como membro da igreja, esteja ainda a vida inteira indo à igreja, domingo a domingo, mas ainda não foi impactado por Cristo. Vem porque é tradição de família, vem porque eu não tenho outra coisa para fazer no domingo, vem porque já não consigo dormir, então estou acordado, eu vou. Seja por qualquer outra razão, mas não é porque foi impactado pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pode impactar a sua vida hoje, falando que você é perdoado, que você recebe misericórdia, que há um amor superabundante que pode ser derramado na sua vida hoje. Deus nos dá oportunidades para falar sobre a sua obra. E em último lugar, a história do eunuco nos ensina que quando o Senhor alcança, não há tempo a perder para um compromisso com Ele. Então o eunuco, ele escuta e fala assim, ó, tá aqui a água. O que falta para eu ser batizado? Então ele escuta, Filipe explica aquela passagem, o etíope entende Jesus Cristo, entende a fé, entende a obra que foi realizada, e qual que é o primeiro, não impulso, mas o primeiro reflexo que o etíope tem? Tá aqui, ó. Tá aqui o rio, tá aqui a água. O que está faltando para eu ser batizado? O que está faltando para eu assumir esse compromisso com o Senhor? Aí o versículo 37 fala, Filipe responde, é lícito, mas primeiro, você crê de todo o coração. Aí ele fala, opa, é isso que falta? Então tá bom, eu vou falar de voz audível. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí eles descem. Quando fala aqui, né? Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água. Tem muita gente que fala assim, desceu a água, quer dizer que é o batismo por imersão, né? Eles desceram a água. Calma, não é isso que o texto está falando. O texto está falando que eles estavam na carruagem e desceram a água. Ou seja, desceu para ser batizado. Se foi por imersão, aspersão, efusão, a gente não sabe. O que importa é que ele foi batizado. O que importa é que ao se deparar com o evangelho, ele fala assim, mas espera aí, um Deus que fez tamanha obra por mim, derramou tamanho amor por mim, por que eu não vou me comprometer com ele? Por que eu não vou assumir um compromisso nessa aliança? Tanto que quando Filipe cumpre o seu propósito, qual que era o propósito de Filipe? Ir lá, pregar para o etíope, explicar Isaías, batizar ele e ir embora. Foi tão específico que o que acontece com Filipe? Deus não fala para ele, agora você sai da carruagem, vai, não. Era tão específico essa obra de Deus na vida do etíope, que Deus arrebata ele. Opa, cumpriu tua missão, vai, sai e vai aparecer em outro lugar. Tão específico que era a obra que o Senhor tinha para fazer aquele homem. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou. E aqui realmente no sentido literal. Tirou Filipe daquele lugar e Filipe apareceu em outro. E o eunuco não o viu mais. Ou seja, foi um único encontro. Bastou um encontro, talvez aqui algumas horas de conversa. Um único dia, um único encontro. Para uma única fé, uma única conversão e um único batismo. Filipe cumpre o propósito e vai aparecer lá em outro lugar. Dizem que ele foi visto lá em Azoto, que é também uma cidade próxima ali, mas também não tão próximo de onde ele estava. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então a única tarefa de Filipe era pregar para aquele homem. A interrupção do contato de Filipe com o eunuco e o arrebatamento dele ali mostra de fato como a única missão de Filipe era falar de Jesus Cristo para aquela pessoa. O eunuco entende a mensagem e se compromete com o Senhor. O eunuco entende a essência daquela mensagem e já entende que deve assumir um compromisso com o Senhor. Queridos, o que isso nos aplica? Isso aplica para nós que o Senhor não quer pessoas descompromissadas. E aqui quando eu estou falando descompromissada, não é que eu estou querendo entregar recado, descompromissado com a igreja, que não vem para o culto, que não vem para EBD, que não serve... Não estou nem falando isso, é só reflexo. Compromisso com Ele. Compromisso de entrega de vida. O Senhor não quer pessoas que apenas acreditam crer nele, mas discípulos que se comprometem Ele em vida, em chamado, em obra. Vivemos tempos de igrejas cheias de pessoas descompromissadas com Deus. Compromisso não significa arrumar alguma coisa para fazer. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser compromissada com Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou servir a igreja. Eu vou trabalhar na igreja. Não é que isso esteja errado, não. Está certíssimo. Estou te dizendo que não é só isso.
Por quê? Porque às vezes servir a igreja, às vezes vai encher o saco, às vezes o pastor é chato, às vezes me cobram coisa que não é para cobrar e tal. E aí você vai abandonar se você não tiver um compromisso real de vida com o Senhor Jesus. O Senhor chamou Filipe para alcançar outras vidas, vidas vazias e sedentas, para esse mesmo compromisso. Então o que a gente aprende aqui? Que apesar das dificuldades da vida, vencerá aquele que permanecer até o fim em compromisso, em lealdade, em fidelidade ao Senhor. Lembre-se, o Senhor foi fiel conosco. Antes da fundação do mundo, ele não tinha obrigação de salvar ninguém. Eu, no meu estado pecador, se eu tivesse criado Adão e Eva, eu já teria consumido os dois e resetado. Vamos fazer de novo. Mas, obviamente, eu não sou o Senhor. Muito longe disso. Mas o Senhor, movido de amor por aquela criação feita, ele envia o seu Filho para morrer por eles. Então, apesar das dificuldades da vida, vencerá, ou seja, eu e você, nós venceremos se a gente permanecer até o fim, também correspondendo em compromisso, correspondendo em lealdade este Senhor que assim nos salvou. Nosso compromisso com o Senhor sofrerá tentações, tá? Você vai ser tentado a sair da igreja, você vai ser tentado a ter uma vida paralela ao Senhor, você vai ser tentado a descompromissar o compromisso firmado. Mas lembre-se, vamos olhar para o maior compromisso assumido na história humana. O compromisso que Cristo firmou com a obra do Pai. Para salvar pecadores como eu e você. Então, olhando para o compromisso, da ida até a cruz, da sua entrega até a cruz, que isso seja fomento, que isso seja motivação para que a gente se comprometa com o Senhor. Então, se a água está aí, o que você está esperando para ser batizado? Claro, estou fazendo só uma analogia, né? Uma paráfrase. Então, se o Senhor já habitou na sua casa, se você já é convencido por esse evangelho, o que você está esperando para se comprometer com esse Senhor que morreu, que entregou o seu Filho por você? Vamos então pedir a Deus que Ele nos ajude a se manter fiel a Ele, a se manter em compromisso com Ele. Lembre-se, as 3 lições da conclusão. Não importa quem seja, onde esteja, Deus alcança, Deus salva, Deus converte, interceda. Deus alcança pela pregação do Cristo na Escritura. Não adianta você inventar 500 programações. A programação é um meio, não é um fim em si mesmo. Porque o meio mais eficaz é você falar de Jesus para essa pessoa. E em último lugar, uma vez que o Cristo é pregado, o Cristo é entendido, uma vez que o Senhor alcança, não há tempo a perder para um compromisso com Ele. Deus não quer corações descompromissados. Ele quer pessoas que entregaram verdadeiramente a vida